Olá, pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Pausa Saudável. Eu, Fabiola Campos, vocês já conhecem. Sou igual a você, humana, mãe, esposa, empresária, tenho a minha rotina lá de fora, às vezes me atrapalho porque a correria faz isso conosco, mas o Pausa Saudável tem o intuito de fazer você desacelerar e olhar para a sua saúde. Hoje a gente vai falar um pouquinho da saúde espiritual, que é um tema que eu amo, tá? Eu amo muito. Tive semana passada a Marília aqui, que também falou de espiritualidade, então eu acho que nada é por acaso, coincidências não existem, tá? E eu queria agradecer a Annelise Lopes, terapeuta, eu vou até ler o currículo dela. Terapeuta com MBA em gestão de pessoas, neurociência, performance humana. Tem o título de doutora honoris causa, que é uma coisa muito difícil de se alcançar, né? Apenas políticos e alguns educadores. E ela está aqui para compartilhar esse conhecimento. Ela tem um depoimento lindo. Ela vai dizer para nós. Eu espero que eu não me emocione, né? Porque eu sou super fácil para chorar. Então, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço esse convite maravilhoso e falar sobre esse assunto brilha os olhos. Então, eu sei, imagino. Tá tudo certo. Então, conta pra nós quem é a Annelise. Bom, eu sou a Annelise, terapeuta, há 20 e tantos anos como terapeuta. Tenho uma primeira formação que é na área de ciências contábeis, né? Também tenho especialização dentro dessa área, mas chegou um determinado momento que isso não cabia mais na minha vida. E aí eu fui buscando, justamente pela uma insatisfação que ocorria, eu fui buscando entender esse lado mais do ser humano, né? E aí eu fui me deparando com um contexto maior que é a espiritualidade. E eu fui me especializando e atualmente eu tenho esse trabalho muito forte dentro da questão de energias, essa busca do equilíbrio tanto das pessoas, né? Esse desenvolvimento do ser humano, não só pela satisfação daquilo que ele quer alcançar aqui enquanto mundo físico, né? Que é o que todo mundo está nessa busca o tempo inteiro e é necessário, né? Mas também não adianta a gente só ter e não ser. Então, muitas vezes as pessoas já alcançaram o seu poder, o seu patamar com casas, com carros, com dinheiro no banco, com todas as coisas materiais, e são pessoas ainda bastante infelizes. Por que isso, né? Quem olha de fora, mas como assim que está com depressão? Como assim que tentou suicídio? Como assim? E na verdade, tem coisas muito maiores, extrafísicas, que trazem respostas para nós. Então, o meu trabalho hoje é muito dentro dessa questão do desenvolvimento do ser humano, trazendo esse contexto de entendimento da espiritualidade, a energia, entender que muitas vezes, quando tudo começa a trancar, pode ter certeza que tem alguma coisa energética e a gente pode limpar isso para que, de novo, comece a fluir tudo, né? Não só a parte material, mas a pessoa como um todo, dentro daquilo que ela precisa para ser feliz, tendo bem-estar, harmonia, tranquilidade e tantas outras coisas que a gente precisa, né? Então, é uma consciência maior de que nós estamos aqui dentro desse plano, vivendo uma experiência e onde a gente tem desafios, mas a gente também tem muitas coisas boas, onde a gente está aprendendo e ensinando o tempo inteiro. Hoje em dia há uma doença coletiva, seja depressão ou ansiedade, de alguma forma a gente não está 100% e as redes sociais trazem muito isso à tona. Eu acho que eu não sou sozinha em dizer que a gente conhece pessoas que estão passando por esses desafios, né? Até a gente, em algum dado momento, tá mais ansioso ou mais tristinho. E a neurociência, e eu queria reforçar de que ela é especialista, ela tem MBA, gente. Então, ela não vai falar aqui... Porque há uma confusão, né? Eu sou espiritualizado, eu sou religioso, não posso estar na ciência. Ou o contrário, né? Não, eu sou muito cientista, muito embasado com artigos, mas eu não entro na espiritualidade. Só que hoje já se sabe que tem artigos científicos que provam a espiritualidade.
Tô certa ou tô errada, Annelise? Tá certa, tá certa. Inclusive, se a gente entrar nessa seara, o que acontece? Existe, por exemplo, dentro da medicina, né? Existe uma parte que não quer saber desse assunto sobre espiritualidade, sobre religiosidade, sobre qualquer coisa desse gênero. Mas tem uma parte da medicina que sim, alguns médicos que têm experiência, inclusive existe a Associação Médico Espírita e anualmente tem os congressos onde os médicos trazem situações reais e coisas que acontecem que eles não conseguem explicar, mas sabem que acontece e as curas que existem ali nesse patamar todo. Então, é algo que a gente tem que começar a olhar com lupa, e a neurociência ela veio justamente para mostrar dentro da ciência o que é essa espiritualidade. Ou seja, a religiosidade não é espiritualidade. A religiosidade está inserida dentro da espiritualidade. A espiritualidade é tudo, porque é o processo de conhecimento, do autoconhecimento. Então, muitas pessoas precisam, num primeiro momento, da religiosidade para buscar o seu equilíbrio, buscar a sua harmonia, mas conforme tu vai entendendo, tu vai percebendo que tem muito mais coisas que isto, que a religiosidade. Então, a neurociência, ela tá trazendo, explicando muita coisa. Então, por exemplo, tá? A gratidão. Sabe aquela gratidão genuína? Aquela gratidão que tu tem por tu... De noite, quando tu chega em casa, que tu tá cansada, que tu vai tomar teu banho, que tu deita na tua cama, te dá aquela sensação... É a sensação profunda de gratidão, de tu ter uma cama confortável, de tu ter uma coberta quentinha, de tu ter o teu teto, tu poder levantar de manhã com as tuas próprias pernas, poder tomar teu café da manhã, enfim, aquela gratidão, no momento que tu tá sentindo, atinge um setor no nosso cérebro que se chama núcleo accumbens. Então, cada vez que a gente tem essa sensação, alguns neurotransmissores, eles são produzidos, né? Produzidos e inunda o nosso corpo. Então, tem a dopamina, a oxitocina, que são sentimentos, são neurotransmissores que nos trazem sentimento de harmonia, de alegria, de bem-estar. Isso neutraliza, porque é uma frequência vibratória muito elevada, que faz o quê? Neutralizar a questão do medo, da baixa autoestima. Então, o que a gente precisa para estar vibrando numa energia boa e tudo acontecer para nós e a gente sintonizar dentro de coisas boas? É justamente isso. E a neurociência está explicando isso. Tem um livro que eu trouxe, inclusive, que é o Inteligência Espiritual, né? Que ele fala muito. Então o que acontece? São estudos aprofundados que estão comprovando coisas que antigamente era só misticismo. Uhum. E não é. Então, a gente consegue perceber a melhora do ser humano, a cura, inclusive de doenças, né? Eu trabalho muito hoje com pessoas também com problemas de saúde. E quando a gente vem trazendo esse contexto de que o que te fez adoecer não foi simplesmente aquele órgão que parou de funcionar ou aquele tumor que apareceu, como, da onde? O que foi acontecendo ao longo da tua vida que o teu corpo foi adoecendo? Aí chega um determinado momento que tu vai no médico, ele faz exames e constata aquela situação. Tá, e agora, o que se faz? A gente então, pela medicina, a gente vai lá, a gente extirpa aquilo. Por exemplo, um câncer. Eu tenho conhecimento de causa sobre o câncer. Eu tive câncer em 2019, passei por todo o processo, câncer de mama, passei por todo o processo de cirurgia, de quimioterapia, de radioterapia, perdi cabelo. Foi um momento onde eu tive que olhar muito para mim, olhar para dentro, olhar o que ainda faltava, o que eu ainda precisava. E
efetivamente entender que algumas transformações precisavam existir, tanto da parte física quanto algumas questões a nível emocional, e, enfim. Então, o que acontece? Quando a gente tem essa tomada de consciência, é aquele momento, deu de brincadeira, agora tu vai ter que olhar para ti. Para de olhar para fora e olha para dentro e vamos começar as transformações. O que foi me adoecendo ao longo desses anos, ao longo da minha existência? Tem que mudar. Se a pessoa quer uma cura, se ela quer uma mudança, porque a cura é uma mudança. Se tu quer a mudança, tu tem que transformar. Transformar o quê? Primeiro o teu pensamento. O pensamento afeta sentimentos e emoções. E afeta o teu comportamento. Então, a partir do momento que a gente começa esse processo de transformação, a gente começa a... É como se a gente sinalizasse para nossas células: ei, mudou. O que eu costumo explicar, né? Se tu vai lá e só faz a cirurgia e todo o tratamento da terapia, que é quimioterapia, radioterapia, vai ajudar uma parte. O que acontece? Se a gente não olhar o que precisa ser transformado dentro, tu tirou aquela parte do órgão que tá, ou tumor que tá ali, tá? Bom, aparentemente, cortou aquilo, tirou, fez todo o tratamento, não volta mais. Só que, se tu não mudou o teu comportamento, ou seja, se tu não mudou o teu pensamento, o teu sentimento e o teu comportamento, existe uma memória celular. Eu costumo dizer, só para as pessoas poderem entender, tu imagina um pelotão de soldados, tá? E eles estão ali fazendo as tarefas e tal, e tem um grupinho que está saturado daquilo. E eles começam a falar baixinho entre eles: não aguento mais isso, porque eu quero sair daqui, porque e daqui um pouquinho eles se rebelam. Eles se rebelam, aquele grupinho pequeno, no meio daquele pelotão todo. Bom, aí vem lá o capitão, o general, alguém, e tira aquele grupo. E aí, vamos seguir em frente com esse restante. Só que tudo aquilo que foi mencionado pelaquele grupo alertado, ficou no pensamento dos demais. E eles ficaram com o ponto de interrogação. E agora, será que eles estão certos? O grupo que saiu... E aí começa aqueles friçons. Se não mudar alguma coisa ali, outro grupo vai se rebelar. E a nossa célula é mais ou menos isso. Então, se eu não mudar o meu pensamento, o meu sentimento e o meu comportamento, daqui um pouquinho vai voltar de novo e num outro lugar. E aí, então, não adianta somente o tratamento da medicina da terra, a medicina convencional é extremamente importante, mas só isso não vai nos curar. Aí entra as terapias integrativas, que olha para o ser humano num todo, que nos dá a possibilidade de fazer um tratamento, né, antes de a doença aparecer. O tratamento é no teu estado emocional. E essa questão da cura por meio da oração, do pensamento positivo, eu li um artigo, e não faz muito tempo, dividiram 2 grupos, as pessoas internadas, né, com doenças, até doenças terminais, algumas, e algumas dessas pessoas, né, o grupo A, recebeu oração, né, imposição de mãos, ouviram louvores, e o outro não. O outro ficou sem nenhuma intervenção espiritual, apenas medicamentosa. Os 2 continuaram medicamentosos. Uhum. E houve um percentual de cura muito mais elevado daquelas pessoas que tiveram esse acompanhamento espiritual. E não importa a religião, você falou muito bem, a questão da religião, ela é um meio para eu chegar na minha espiritualidade. Eu posso ser budista, evangélico, católico, não importa, mas se eu me conecto com um ser maior, com Deus, né, com essa espiritualidade que está dentro de mim também, né? Exato. Aí, sim, eu consigo prosperar. Hoje mesmo eu li, né, um card no Instagram falando que eu não tenho que estar feliz para ser grato, eu tenho que ser grato para ser feliz. Quando eu tenho essa gratidão que você falou, né? Eu até me visualizei, você falou assim, deita na cama e agradece o dia, os filhos estão seguros em casa, Exato. Tudo com alimento, felizes na escola.
Aí você dá aquela respirada fundo e diz assim, ai meu Deus, obrigada. Pronto, aí você fica feliz, né? E aí eu te pergunto, precisa Me ser emocionei. aquela cama de milhões, aquele Não. lençol Às vezes o de não simples, sei né? quantos fios? Não, tu precisa o quê? De um banho quente, uma roupa quentinha e deitar numa cama que te acolhe com os teus familiares, né? Uhum. Então, às vezes as pessoas acham que para ser feliz tu precisa ter o mundo a teus pés. Não, a gente precisa de muito pouco para ser É feliz. uma ilusão. É uma ilusão e o ego, na verdade, o ego fala muito, né? A comparação de que, eu quero trocar de carro porque o meu vizinho trocou, daí se eu ficar com o meu carro durante muito tempo, eu vou ficar... O que ele vai pensar? Que eu fiquei pobre? Porque uma dos medos, né, do ser humano é o medo da pobreza. Então, tem muita comparação. Então, eu vou buscar mais, então, automaticamente eu vou trabalhar mais, eu vou ficar mais tempo longe da minha família para mim ter aquele carro X. Ontem mesmo eu conversava com uma pessoa, com um astrólogo, né? Então, a gente conversando coisas assim do dia a dia, ele disse o quanto ele vem aprendendo de que antigamente era o trabalhar desesperadamente em 3, 4 lugares, ficava longe da família, não tinha aquele contato com a esposa como gostaria. Aí, no final de semana, que era o tantinho de horas que ele tinha, que não era todo final de semana, ele ia, pegava todo mundo para ir para o melhor restaurante, pagava para todo mundo para ficar assim, não, ele trabalha, mas ele está pagando, né, uma coisa legal. E ao passo que não era isso, talvez, que a família quisesse ele mais dentro de casa, no dia a dia. E é isso que é aí que a gente se perde. Tá certíssima. Aí a gente vai se identificando com a conversa, né? Eu tenho um acompanhamento com um terapeuta, vai fazer 4 anos, que é o mesmo terapeuta. E recentemente ele fez um exercício comigo. Ele disse assim, eu quero que você escolha 12 músicas que você gosta muito. Não importa da época que seja, mas eu quero que você mais gosta. E é engraçado, né? Algumas eu peguei da infância, da adolescência, e teve uma que eu tô ouvindo agora. Tipo assim, eu gosto desse ritmo. Olha a minha ilusão, né, gente? O meu inconsciente falou por mim. E aí, a música é Coisas do Interior, do Zé Vaqueiro. Eu sou nordestina, né, forrozeira, então eu escolhi essa música. E a gente começou a ler a música na terapia. Quando a gente começou a ler a música, eu comecei a chorar. Compulsivamente. Porque tem umas frases que falam assim, eles nunca entenderão que o simples, a vida do campo, é o que me deixa feliz, né? Mais ou menos assim, tá, gente? Eu não tô lembrando da letra aqui. E aí a gente foi resgatando memórias da minha infância. E sabe o que ele trouxe pra mim? Que a melhor fase da minha vida era quando eu vou chorar. A minha avó estava viva e a gente se mudava pro Recife, pra uma cidade chamada Ponta de Pedra, que foi onde meu pai nasceu. Que, querendo ou não, é o interior. Sim. E eu morava em Fortaleza num apartamento. Então, eu tinha a vida da cidade e nas férias eu ia pro interior. Aí, na minha cabeça, o interior que tava na música é o campo de uma fazenda. Mas não. Era aquela vida onde minha família se reunia. Do carinho, do abraço, do se reunir, de comer aquela comidinha simples que a avó fazia. Né? E a gente juntava os primos. Eu lembro até que meu filho dormiu comigo até os 14 anos. E meu marido condena, porque não pode, porque ele é um homem, não pode dormir com a mãe. Só que a minha referência, o meu pai, quando a gente se mudava pra casa da minha avó nas férias, ele casado com a minha mãe, com a gente já, filhas, ele dormia com a minha avó. Ai, que vontade de chorar. É o carinho, né? É aquela memória que fica. E minha mãe, tão sábia, deixava, não tinha ciúme, tudo certo. Ai, que coisa linda, minha infância. Sim. E então, sim, você tá muito certa, essa coisa da energia, da troca e o simples, né? E a gente fica querendo almejar coisas grandiosas na vida, tudo material, mas a gente não cuida do espiritual. E eu costumo dizer assim, a gente vive num mundo físico, no mundo material, que tu precisa comer, beber, vestir, calçar. E isso, tu precisa ter dinheiro para pagar isso. Do simples ao bastante. O que acontece? As pessoas não entendem que tu pode levar tudo junto.
Tu pode ser uma pessoa que trabalha e que busca a tua parte material, de ter o teu melhor, de ter o teu conforto com a tua família, mas tu não precisa deixar de... tu não pode esquecer quem tu é, as tuas origens, como tu falou. Por que tu te emociona? Porque tu tem uma origem. O que fez tu estar aqui agora e ser quem tu é, começou lá atrás. Então, a gente esquece disso. Então, assim, quando tu esquece disso, tu te perde de ti. E aí começam os conflitos internos, as doenças. E aí tem um momento que somatizou e vai pro teu corpo e não tem, às vezes, como de novo consertar isso. Às vezes é tarde demais, mas algumas vezes não. Quando as pessoas se dão conta e voltam para o seu equilíbrio, ainda dá tempo de consertar e, bom, agora vamos em frente, levando junto essa espiritualidade, evolução espiritual, né? Entender o que ela está fazendo aqui. O que nós estamos fazendo aqui? Será que a gente veio aqui só para trabalhar? Será que só para ter? Só que o momento que tu sai dessa encarnação, que tu morre, né? Que tu desencarna, tu deixa tudo. Aquilo que tu demorou anos e anos para conquistar, tu deixa. Tu não escolhe nem a roupa que tu vai ser enterrado. Então, o que é isso, né? Precisamos olhar para algo que é muito maior que esse plano que nós estamos aqui. E aí explica para nós, Annelise, a diferença da terapia convencional para a terapia integrativa, né, que tem esse olhar mais holístico. Se eu quiser, por exemplo, buscar um profissional que me ajude, né, nessa evolução espiritual, como é que eu vou compreender um melhor profissional e que linha eu tenho que seguir? O que acontece? Eu costumo dizer o seguinte, a terapia convencional, ela é boa e ela é eficaz também. Mas ela não vai tratar, por exemplo, ela vai trabalhar contigo nas consequências. Ou ela vai trabalhar contigo a partir do teu nascimento para cá. Então, assim, muitas vezes os vilões estão lá na nossa infância. Pai, mãe, os nossos cuidadores, enfim. Só que, o que acontece? Por que eu estou nessa família? Existe um porquê de eu estar nessa família, existe um aprendizado, existe algo que eu também estou ensinando. E algumas coisas, elas não iniciaram aqui nesse plano. Elas iniciaram muito lá atrás, antes de nós estarmos aqui e nós nascermos aqui. Então, algumas terapias integrativas, elas abordam também antes do nosso nascimento. Bom, tu veio para esse plano, tu tá vivenciando determinada situação. Por que tu encara desse jeito? A mesma situação, uma pessoa encara de um jeito e a outra de outra forma. Por quê? Porque cada um tem uma personalidade. E uma personalidade, existem traços de personalidade que elas não foram construídas aqui a partir do momento que tu nasceu. Algumas coisas, elas vão se formando a partir daqui, mas outras tu vem trazendo e ela só aflora diante de uma situação que tu começa a vivenciar. Por exemplo, né, tu disse que tu tem filhos. Uhum. Tu lembra quando teus filhos eram pequenininhos, bebezinhos? Então, o que acontece? Como que eles conseguiam sinalizar que um estava com fome, ou estava com uma dor, ou ele estava querendo a tua atenção? Pelo choro. Então, tu consegue identificar a personalidade ou parte da personalidade já daquele bebê muito pequenininho. Ele ainda não fala, mas quando ele começar a falar, ele vai mostrar a que ele veio. Se ele é aquela pessoa que vai querer a tua atenção o tempo todo, se ele é aquele mais despojado, se ele é aquele mais calado ou aquele mais falante. E aí tem situações que a gente vê que não tem, eles são tão pequenininhos que não tem tempo ainda de ter aprendido certas coisas que eles já mostram. De onde vem isso? E aí a gente começa a refletir, né? Existem coisas muito maiores do que a gente imagina e existe um mundo que já existiu, que nós já vivenciamos e que a gente provavelmente já teve uma história, uma família, e que em algum momento aquilo terminou
e depois a gente voltou para uma outra situação com as mesmas pessoas. Aí, olha só que interessante, vou falar agora de ciência. A epigenética, ela tá vindo para mostrar que eu tenho traços genéticos de 8 gerações para trás. Então, por exemplo, eu não tenho diabetes, mas a minha mãe tem. Então, eu sou predisposta a ter, que talvez a mãe dela tinha, a avó dela tinha e assim por diante. Então, uma doença de 8 gerações para trás pode desencadear num filho meu. E aí, olha só que interessante, né? Foi descoberto recentemente, através da física quântica, que a minha célula, ela vibra. Ela tem uma eletricidade. E aí, eu queria perguntar para você, essa terapia vibracional, né? Se eu consigo trazer geneticamente características da minha bisavó, tataravó, imagina a vibração dessa célula da minha bisavó, certo? Uhum. O que ela sofreu naquela época? Eu posso herdar isso? Eu posso sentir a mesma dor? Eu posso sentir a mesma alegria? Olha que coisa... Até expande demais a consciência, né? Sim. Fala um pouquinho, Annelise, o que é essa terapia vibracional e se o que eu falei tem sentido? Tem total sentido. O que acontece? Como tu disse, através de um estudo, foi percebido que as tuas células ficam vibrando ali, tá? Então, tem um histórico, né? Dos teus ancestrais e que muitas características que tu traz dentro do teu comportamento, dentro dos teus pensamentos, está inserido no teu DNA, o DNA espiritual da tua ancestralidade. Então, isso é algo que, claro, é algo que a gente precisa realmente entender e estudar. Por que, por exemplo, a gente tem uma terapia que é a constelação familiar, né? A constelação familiar, ela trabalha dentro de um campo morfológico, uma situação existente dentro da energia daquela família. Então, tu vai buscar nos teus ancestrais onde é que começou tal situação. E tu é 8 gerações depois para frente. E tu sente as mesmas dores lá da tua tataravó. Porque tu vem trazendo contigo energeticamente, está ali armazenadinho nas tuas células, no teu DNA espiritual, aquele comportamento daquelas vivências, daquelas coisas que aconteceram com a avó e que ela foi passando para bisavó, para avó, para mãe, até chegar em ti. Então, isso é algo realmente que já tem muito estudo, né? E que realmente precisa ser olhado com lupa. E dá para sim trabalhar. Aquilo que a minha avó sofreu, por exemplo, lá atrás, tu não precisa sofrer hoje, apesar de tu trazer contigo esse sofrimento e que às vezes tu não sabe nem por quê. E quando tu tem essa consciência, pode-se trabalhar energeticamente, vibracionalmente, através também da tomada de consciência, a mudança do teu pensamento em relação a determinada coisa, o teu grau de permissão para te poder ser mais, e aí tudo começa a transformar. É claro, existe crenças limitantes que estão no teu subconsciente, daquilo que tu veio aprendendo, principalmente aquilo que aconteceu lá na tua infância, na tua adolescência, que, de alguma forma, trouxe um certo sentimento, alguma emoção para ti. E aí tu carrega isso. Só que isso também tem a ver com coisas lá dos teus ancestrais. Então, hoje, adulta, por que muitas vezes as pessoas, né, vamos trazer aqui, as mulheres têm algum problema de relacionamento, um relacionamento afetivo? Porque talvez lá na infância ela ouviu muitas coisas em relação ao sexo masculino, ficou impregnado no subconsciente dela e hoje ela desenvolveu alguma coisa que ela não aceita o sexo masculino mandando, ou, né? Que o homem, ele é aquele que tem que nutrir. A mulher, ela dá o apoio, mas muitas vezes, pelo tudo que aconteceu, as mulheres tiveram que tomar a frente. E isso ficou. Então, aquela família só de mulheres, né? Elas normalmente têm muita dificuldade de relacionamento, porque elas não vão admitir que o homem fale um pouco mais alto daqui a um pouco, ele queira mandar. E só que isso começou lá atrás.
bem lá atrás, lá na tua época da tua tataravó. E foi indo, foi indo, foi indo. Então, quando a gente identifica isso, dá para trabalhar em cima dessa questão para que, dali para frente, tu tome o teu lugar de mulher. Né? Não tô falando que tem que ser aquela mulher submissa, aquela mulher que aceita tudo, mas aquela que sabe também o seu lugar. Porque toda vez que a gente se mostra mais masculina, e não quer dizer que tu seja que tu não seja uma mulher, uma feminina, mas que tu teu lado masculino está mais aflorado, o que acontece? Tu vai atrair um homem mais que não seja tão másculo, assim, masculino, no sentido de ele que tá dando as cartas, digamos assim, entendeu? Não sei se eu consegui me fazer entender. Sim, não, e eu acho que nós todas, de alguma forma, nos identificamos, porque eu também já tive essa fase de que pode deixar que eu faço tudo, mas eu tinha aquela sensação de que eu queria ter alguém que cuidasse de mim. E aí eu fui para essas curas mais holísticas e integrativas, fiz constelação familiar e entendi que eu tive 2 avós, e olha que não foi só um lado, foram os dois. Mulheres muito empoderadas para a época delas, entendeu? Estavam à frente, Estavam à frente. A minha avó se papéis. separou em 1930, e aí, o que era isso naquela época? Nossa, não era aceito. Ela tinha que Então ela foi mesmo, rejeitada, né? pela família, teve várias questões. E olha que interessante você falar sobre isso. E eu queria que você explicasse para todo mundo essa coisa da força da família paterna e da materna, que às vezes a gente sem querer negligencia né? E para eu saber quem eu era, como profissional, como mãe, como esposa, eu tive que perguntar muito para os meus pais. Fala um pouco mais da minha bisavó. E aí meu pai, ele tinha essa resistência. Eu não me lembro mais. Meu pai, mas eu quero saber quem era meu avô. Eu quero saber quem era minha avó, porque eu preciso saber de onde eu vim. E eu insisti muito. E eu acho que isso é importante. A gente é 50% pai, 50% mãe. Correto, Annelise? Fala um pouquinho dessa questão da gente... pra gente ter a cura, às vezes a gente tem que entrar um pouquinho, né? Muito profundamente. Exatamente. Né? Se nós somos por esse viés de que tu veio para cá, para esse plano, através de 2 pessoas. 2 pessoas que tinham determinada energia, que se conheceram, não foi por acaso, talvez já estivesse dentro do planejamento reencarnatório de cada um. Cada um tinha a sua família, com as suas questões, com as suas dificuldades, com seus desafios, com as suas facilidades. E num determinado momento, 2 pessoas se conheceram. Né? E às vezes um tá lá no outro lado do mundo e outro tá aqui. E por algum viés da vida faz eles se encontrarem. Se encontraram porque precisava se encontrar, porque já tinha dentro do planejamento reencarnatório deles alguma coisa que eles precisavam vivenciar naquela encarnação e que eles juntos trariam alguém para esse plano que tinha que passar por determinadas situações, alguns desafios, e que também a família estava inserida nesse processo. Então, quando a gente, por exemplo, um casal se conhece, se apaixonam, e daqui um pouquinho saudáveis, e daqui um pouquinho eles resolvem ter um filho, e esse filho vem com alguma questão de saúde, né? Por que será que nasceu uma criança com um problema mental ou com algo que faz ela não ter uma vida normal e saudável como outra criança? Por que será? Será que aquilo ali como algumas pessoas pensam, que é um castigo? Não. Aquilo ali é algo que está sendo trazido, é uma grande prova para todo mundo. Não é só para aquele pai, para aquela mãe, para aquele espírito que está filho, mas também para a família, tanto do pai quanto da mãe, né? A família do paterno e a família materna. Então, às vezes, aquela situação, ela vem trazer uma consciência que não é nem para os pais, é para quem está junto ali. E aí, quando tu fala assim, quem é minha avó? Quem foi meu avô? Né? Tu estava querendo saber, através da tua árvore genealógica, quem tu é, porque tem um pouquinho de cada um. E talvez tu não tenha... Às vezes a gente não tem nada tão, assim, parecido com a mãe, mas a gente tem com a avó.
Às vezes aquela coisa assim, nossa, como é parecida com a avó dela, como é parecida com o vô, não é tão parecida com a mãe. Então, alguma coisa tem, né? E isso é energia também. São coisas que precisam ser retratadas naquele momento, naquela época. Annelise, explica o que é energia alta, energia baixa e quais as estratégias que eu posso ter para manter a minha energia alta, porque é o ideal, né? Tá, então, para mim chegar nisso, eu queria te explicar, trazer à tona que existe, né? Existe uma escala do Dr. David Hawkins, ele, através de muito estudo, ele escalonou alguns sentimentos, tá? Então, assim, existem aqueles sentimentos de baixa vibração, que ele foi classificado em hertz. Então, por exemplo, uma pessoa que tem depressão. Tu já viu uma pessoa em depressão rir, mas rir... Genuinamente, né? Genuinamente, tá feliz, ri, tá alegre, fazendo as coisas dele com satisfação? Normalmente não, né? A pessoa que tem uma depressão, ela normalmente é uma pessoa mais melancólica, uma pessoa mais triste, uma pessoa que às vezes tem até um sentimento de culpa de não estar fazendo os outros felizes ao seu redor. Então, cada sentimento, ele tem um valor. Por exemplo, a vergonha é o que menos tem valor em hertz, que nos puxa muito para baixo. A vergonha faz o quê? Ela é pior que o medo. Porque a vergonha faz tu te esconder, faz tu não tomar atitudes, faz tu não dar o primeiro passo. E muitas outras coisas acontecem ou deixam de acontecer quando tu tem vergonha. Então, assim, o sentimento do medo é 100 Hz. Tá? Ele ainda é melhor do que o da vergonha. A culpa tá em 120, alguma coisa. E aí, quando é que começa a fazer o ponto de virada? É em 200 Hz, que é o sentimento da coragem. Sabe aquela coisa assim que às vezes tu é impulsionada? Agora eu vou, mesmo que seja com uma raiva, tá? Agora eu vou provar que eu posso, que eu consigo e tal. É aquele momento que tu respira e vai. A partir daí, começa o ponto de neutralidade e aí tu vai vibrando em outros sentimentos. Então, a alegria, tá? O sentimento de bem-estar, ele está acima de 500 Hz. Então, por exemplo, às vezes a gente está passando por uma situação difícil, né? Então, assim, quando a gente tem filhos, né? Às vezes o filho tá doente, às vezes tem um problema dentro do teu relacionamento afetivo, às vezes tu não tá tão satisfeita com o teu trabalho, não tá ganhando o suficiente para tu ter as tuas coisas, tu tá uma vibe que a gente diz mais para baixo. Bom, mas se eu ter essa consciência de que eu tô vibrando dentro de uma energia de baixa frequência e que aquilo ali só vai fazer eu atrair mais situações, porque semelhante atrai semelhante dentro dessa questão, né, de energia, se eu ter essa consciência que se eu permanecer dentro desse estado melancólico, de tristeza e outros sentimentos que me colocam para baixo, desânimo, enfim, que eu só vou atrair mais situações assim, tanto pessoas como situações mesmo na minha vida, não vai me adiantar em nada. Agora, o que eu posso fazer para que eu sei, eu preciso vibrar na coragem, eu preciso vibrar na alegria, no bem-estar, no acreditar. Então, eu preciso estar melhor. O que me faz estar melhor? Eu ensino normalmente, né, para as pessoas que eu atendo. Quando tu acorda de manhã e tu abre teu olho, a primeira coisa, pensa qual foi o pensamento. Deixa algo que possa te lembrar que tu tem que estar atento ao pensamento. Qual foi o pensamento que veio? Foi um pensamento mais assim, negativo ou um pensamento mais positivo? Se tu conseguir perceber que foi um pensamento mais negativo, naquele momento, já faz um mantra de proteção, já tem ali frases positivas. Eu costumo botar post-its nas minhas paredes, quando eu passo ou quando eu tô ali lavando a louça, para mim ficar vibrando naquilo. Porque se eu não fizer alguma coisa por mim, ninguém vai fazer.
E a partir dali só vai somatizar coisas que não são tão boas, porque eu vou atrair através da energia, né? Então, é um crescente de tomada de consciência para que a gente consiga sair daquele padrão vibratório que faz as coisas ruins nos acontecerem. Não, e essa questão do post-it, querendo ou não, você tá trazendo pra consciência. Porque sem querer a gente vai se envolvendo ali com um pensamento ruim, que aí rumina e outro, e assim vai, né? E aí o post-it, às vezes, é uma música, Uma né? música, exato, uma música é muito, eu também digo, ó, a música que tu gosta, uma música boa que te eleva, Uma música pra te cima, né? traz Animada. uma vibração imediata de uma coisa boa, porque tudo é um hábito. Aquela pessoa que é mais negativa, ela também tem uma tendência a se negativar, uma tendência a reclamar, uma tendência de que as coisas são mais difíceis para ela. Mas é mais difícil não é porque é ela. Ela é mais difícil porque o pensamento que ela vibra é uma coisa mais negativa. Então, às vezes, uma situação, tá? Igual para duas pessoas, mas uma é mais positiva, mais para cima, mais alegre, mais, sabe, aquela mais motivada, aquela que diz, não, vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer disso aqui, vai melhorar. E a outra que olha aquela situação e ela já fica para baixo, ela já fica melancólica, ela já fica triste, ela acha que já não vai dar certo. É aquela história. O copo que tá pela metade de água, o negativo diz assim, tá quase vazio. E o mais positivo vai dizer, tá quase cheio. Falar nisso, eu vou tomar uma água. E como é que eu faço pra conviver com pessoas negativas, né? O ambiente, ele pode me afetar. Eu também posso afetar o ambiente, beleza. Mas às vezes a gente não tem tanta força. Tem 4 pessoas tristes, aí eu tô feliz. Será que eu consigo afetar todo mundo positivamente? Ou o contrário, né? 4 pessoas felizes e uma negativa, ela consegue... o que é mais forte? O bom ou o ruim? O positivo ou o negativo? E como é que eu lido com isso, né? Na Porque verdade... não dá pra se isolar, né? Não. Na verdade, a energia ela é neutra, ela se torna positiva ou negativa, né? Então, assim, se tu tá num ambiente, foi bem legal essa tua abordagem. Se tu tá num ambiente que ele tem uma predominância negativa, a tendência que quando a gente chega naquele ambiente, é que se tu não é uma pessoa negativa, tu vai sentir. Às vezes tu sente, dá uma sensação ruim, assim, e tu quer sair correndo, mas tu não pode. Às vezes ali é o teu trabalho, às vezes é uma reunião que tu foi fazer, alguma coisa assim. Então, tu vai sentir que naquele ambiente ele tá mais positivo ou mais negativo. Mas o negativo é o que nos afeta mais, né? Então, tu sabendo que aquele lugar que tu vai tem pessoas mais negativas, ou aquele ambiente ele é mais negativo, a gente tem que se proteger. Se proteger mentalmente, se proteger através de uma oração. Então, o que acontece? Quando tu sabe que tu vai para um ambiente mais negativado, mas que tu tem que estar lá. Imagina, antes de chegar lá, tu vai imaginando que já tá chegando na tua frente, lá, e envolvendo todo aquele ambiente, a energia de cor violeta, aquele lilás, né, mais clarinho, que vai neutralizando já as energias de baixa vibração. E tu também já vai te envolvendo com essa energia para neutralizar. Outra coisa que tu pode colocar em ti é uma luz de proteção azul de Arcanjo Miguel, né? Então, existe as orações de Arcanjo Miguel que pode ser feita também, que protege e muito. É aquela coisa assim de tu fazer as tuas proteções que tu tem daqui um pouco, né? Às vezes a gente tem coisas que a gente aprende de família, é uma oração mais que te identifica mais. Então são questões assim. Eu tenho algumas coisas bem assim mais que é além da oração, né? Então, eu normalmente, nos ambientes que eu estou, se eu estou fazendo um trabalho, alguma coisa, eu imagino uma malha cristalina de proteção, coloco uma pirâmide violeta em cima do local, eu coloco um fogo violeta próximo para todas aquelas energias negativas ir direto para esse fogo violeta e queimar. Eu já imagino um scanner tridimensional que eu criei lá na minha porta, então as pessoas que vão passando por ali já vão sendo limpas, eu mesma.
filtro dos sonhos, coloco nas janelas. Então, são várias coisas que a gente pode hoje, né, utilizar para ajudar, mas nada melhor do que o nosso próprio pensamento. Porque a gente não tem como dominar o pensamento do outro. A gente tem como dominar o nosso. Eu sei que a pessoa é negativa, então eu vou tentar não me envolver muito com essa pessoa, vou tentar não dar bola, porque o que faz a gente entrar é a emoção. Quando tu começa a prestar muita atenção naquilo que ela tá falando e daqui um pouquinho tu te emociona dentro da negatividade dela, tu já entrou, tu já comprou aquela história e tu já tá absorvendo às vezes o que tem de negativo ali trazendo para ti. Mas essa consciência não é fácil, né? Por isso que tem que ter as técnicas e ferramentas. E ajudas, né? Para te tomar consciência de que é possível isso. Sim. Você falou rapidamente das cores. As cores também vibram. E as cores também têm frequências. Fala um pouquinho, assim, da questão... Eu vi muito já falar sobre o preto. E o preto, eu gosto de usar preto, mas eu tenho evitado porque o ideal é que eu use mais cores claras. É isso mesmo? É verdade? Como é que a cor vibra conosco? Por exemplo, eu tô de verde agora. Qual é a vibração que eu tô emanando porque eu tô vestida de verde? Isso é verdade ou não? Não, tem bastante a ver, sim. Tem a Mas, ver, né? assim, a gente precisa entender que toda cor tem uma vibração. Mas ela não quer dizer que ela seja ruim. Ah, o preto é ruim. Não, não é que o preto seja ruim. O problema é que o preto, ele faz o quê? Ele te blinda. Então, assim, se tu não tá bem, o preto, ele não vai fazer com que tu absorva a energia de fora, que talvez seja uma energia boa, vai permanecer ruim. Então, normalmente, o que a gente faz quando não tá bem? A gente vê muitas pessoas que só usam preto, né? Então, assim, alguma coisa tem ali. As pessoas dizem, porque o preto, ele te emagrece. Não, não é bem assim. O branco é aquela... ele faz a junção de todas as cores, né? Cada dia da semana, ele vibra numa determinada cor. Por exemplo, hoje, sexta-feira, ele tem muito a ver com o vermelho, o raio rubi. Então, o que acontece? Tu vai ver na sexta-feira de uma forma, assim, que as pessoas não se dão conta, mas elas usam mais vermelho na sexta. O verde, ele fala da cura não só física, mas a cura emocional, a cura espiritual, a cura mental. É uma cor... Eu adoro verde. Eu adoro verde. Né? Mas o verde, ele tem a ver com a quinta-feira. Então, tu vai ver pessoas mais na quinta com verde. As pessoas fazem sem saber, né? Sem perceber. Às vezes sem saber. Algumas fazem. Durante muitos anos eu fiz sabendo. Então, toda segunda-feira eu usava uma cor mais assim, puxada pro laranja ou pro amarelo. Na terça, o rosa, que vibra o raio rosa do amor, do perdão, né, a harmonia. O branco é na quarta, na quinta é o verde, na sexta é o vermelho, no sábado é o lilás, o violeta, e no domingo é o azul. Então, todas as cores, sim, têm vibração, são vibrações boas. E o que faz mesmo, na verdade, não importa se tu tá botando um preto, mas tu tá botando e tu tá bem, tu vai ficar bem. Mas é claro, às vezes, por exemplo, quando a pessoa tá mais para baixo, ela não se identifica com uma cor amarela ou uma cor laranja, porque é uma cor mais vibracional, que tem essa questão do sol. Mas deveria, né? Para poder fazer a troca da energia. E aí, se ela tem essa noção, ela pode começar o seu processo de cura através da cor da roupa. Da roupa. Que incrível. Outra pergunta que eu quero fazer, né? Uma vez eu tava até com meu marido num restaurante e uma pessoa que entendia muito de aura. Áurea? Aura ou áurea? Aura. Aura. Uhum. Ela olhou pro meu marido e falou assim, nossa, sua aura tá marrom. Acho que você tinha que dar uma mexida aí. E a gente ficou aquela conversa ali sobre aura, mas foi muito superficial e eu não me aprofundei. É verdade que nós temos campos, né? Nós temos o meu tá batendo no seu tá batendo no meu, né? E a gente se encosta, e às vezes a gente tá no ambiente, e aí tem as auras das pessoas, tem essas cores, né? Fala um pouquinho sobre essa questão. Esse campo áurico que todos nós temos, tá? Então, vou entrar numa questão um pouquinho mais aprofundada. Nós temos um campo áurico, né? Que é uma energia
é uma energia forte, vibrante e que serve também de proteção. Nós temos um campo eletromagnético, tá? Que ele está ali perfeito. Dentro desse campo eletromagnético, nós temos 2 correntes de força. A força centrífuga e a força centrípeta. Uma que vem de dentro para fora e uma de fora para dentro. Essas 2 correntes de força também estão no universo, tá? Bom, o que acontece? Quando a gente começa a se desequilibrar, existe um ponto de equilíbrio, tá? Que ele fica na região do nosso baixo ventre. Uma situação, ou seja, a harmonia, ela só acontece se a pessoa estiver equilibrada. Então, a desarmonia, a pessoa está desequilibrada, tá? Então, a lei do equilíbrio fala disso, só para a gente poder entender. Simples. Existem meridianos paralelos verticais que nos cortam, nossos corpos sutis, nosso corpo físico, e meridianos paralelos horizontais, onde existem dois meridianos mais importantes, um que nos corta bem no meio, tá? E onde os 2 meridianos se encontram, tá? Então, forma o pontinho assim que cruza, é na região do baixo ventre. Ali é o ponto de equilíbrio. Se a gente tá bem, pensamentos bons, a tua energia tá boa, o teu sentimento tá bom, as coisas estão vibrando, tá tudo acontecendo, tu tá alegre, tu tá feliz, perfeito. Aquele ponto tá ali, bem direitinho. As 2 correntes de força que tá no nosso campo eletromagnético tá tranquilo. Quando a gente começa a se desequilibrar, tá? Através do pensamento. Então, dentro desse campo eletromagnético também tem. O que é o elétrico? Ele faz o direcionamento para o positivo ou o negativo. E o magnético, ele intensifica. Então, aquilo que o elétrico sinalizou, o magnético intensifica. E aí, o que acontece? Tu começa a somatizar cada vez mais situações de acordo com o elétrico. Então, o que acontece? Nós começamos a nos desarmonizar pelos pensamentos, que vai afetar os nossos sentimentos. E tu vai começar a sentir mais emoção de acordo com aquele sentimento que está negativo. Esse ponto de equilíbrio que está ali no baixo ventre, ele começa a oscilar para lá e para cá, para lá e para cá. Quando ele começa a oscilar, aquelas 2 correntes de força que está no nosso campo áurico, ele começa a se chocar. Tum, tum, tum. Quando se choca, forma um pontinho de aglutinação e rompe. E aquilo que estava nos protegendo passa a não nos proteger. É como se nós abríssemos a porta da nossa casa e as janelas e a gente deixasse. E ali vai entrar qualquer pessoa que quiser. Então, entendendo que essa porta, ela é aberta pelo lado de dentro. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, somos nós que permitimos que as energias cheguem até nós. E, nesse caso, a energia negativa. Então, a gente começa a ficar suscetível energeticamente ao ambiente que nós estamos e às pessoas. Como a tua energia não está boa por causa dos teus pensamentos e teus sentimentos, tu começa a atrair situações de acordo com aquela energia. E aí, tudo começa a dar errado, trancar. Então, a gente precisa trabalhar isso. No primeiro momento, pode-se fazer toda a limpeza do campo áurico, sim, para restabelecer isso. E, através da conversa, do entendimento, da tomada de consciência, do autoconhecimento, as pessoas entenderem que elas estão fazendo isso na sua vida. Então, quando as coisas não estão boas, nós temos que parar e pensar: onde é que estão os meus pensamentos? Onde é que estão os meus sentimentos? Por que eu estou fazendo isso? Sou eu que estou me colocando nessa situação. E aí vem as doenças, né? Por isso que vem as doenças. Da doença psicossomática. Eu tô pensando e aí aparece no corpo, né? E deixa eu te perguntar, essa questão dessa pessoa que falou sobre a cor da áurea, isso ocorre? Eu consigo ver a cor? Algumas pessoas, elas conseguem a olho nu
perceber. Tem pessoas que têm uma percepção muito grande dentro dessa área espiritual, né? E outras não. Mas, normalmente, se a pessoa não está bem, a aura dela vai ter uma coloração mais escura. Que legal. Não, interessante. E aí, essa questão, né, da vibração, que faz eu pensar, que faz eu sentir, que faz eu me comportar, e aí vem a doença. Esse é o estudo da terapia integrativa, holística. E como é que, por exemplo, se eu tô com algum problema de saúde, e aí eu procuro um terapeuta nesse sentido, como é que é o trabalho para essa cura acontecer? Bom, as terapias integrativas trabalham com o ser humano no todo. Então, o que acontece? A pessoa já chega normalmente no consultório com um diagnóstico, né? Então, esse diagnóstico dado pelo médico, a pessoa já está fazendo um tratamento. Ela vai continuar com o tratamento que ela está fazendo, que é do corpo físico. Então, o corpo físico é tratado pela medicina da Terra, pelos médicos. Agora, nós vamos tratar as outras partes, os outros corpos sutis. O pensamento, né? Que é o mental, e nós vamos tratar o sentimento, que é o emocional, e nós vamos tratar o espiritual. Então, assim, como que é... A pessoa descobriu a doença X, tá? Então, assim, a gente olha para o órgão onde está a doença, o que ele significa e o que essa pessoa né, vem vibrando dentro de uma determinada frequência, dentro de determinados sentimentos. A gente faz um estudo dessa pessoa e trazendo uma consciência, porque ela precisa entender, é o que eu falei antes, que ela foi se colocando nessa situação. E através da consciência, mudança de hábito, mudança de atitude, mudança de pensamento, ela vai fazer as coisas se tornarem diferentes para que ela consiga o seu processo de cura. Então, assim, foi sendo somatizada ao longo dos anos. Ela foi adoecendo o mental, foi adoecendo o emocional, o espiritual, né? E até chegar no corpo físico. E aí a doença está em determinado lugar. Bom, agora, o físico, a matéria, ela é cuidada pelo médico, medicina convencional. Bom, aí começa o processo de a cura pelo físico e o processo decrescente, porque a gente começou lá a doença começou pelo mental, pelo emocional, pelo espiritual, até chegar no corpo físico. Agora a gente começa o processo pelo físico e, paralelo, a gente começa a trabalhar as outras áreas de transformação. Porque se a pessoa ela não fizer a transformação, é só uma questão de tempo e a doença pode voltar de novo. Então, é feito todo o tratamento da medicina, mas isso não garante que ela está curada realmente. O que garante que ela está curada é quando ela faz todos os tratamentos, o mental, o dos pensamentos, os sentimentos e também a parte espiritual. A busca dessa espiritualidade ela é extremamente importante nesse processo. Tem uma série chamada Uma Nova Mulher, não sei se você já assistiu. Sim. Ela é maravilhosa, né? Fala de constelação familiar. E aí a moça, né, uma das personagens, ela tem um câncer no fígado, e aí ela descobre que tem uma raiva envolvida nessa questão dos antepassados. E eu não vou falar, porque eu quero que você assista, mas, Annelise, tem essa questão, a raiva, tal órgão. Tem. Mágoa, outro órgão. Tem. Como é que é isso, assim? O sentimento tem a ver com o local onde a doença aparece? É que se a gente for ver... o nosso corpo físico tem uma estrutura que é fenomenal. Sim, Deus é né? perfeito, Tá né? tudo muito interligado. Então, assim, muitas pessoas, elas não têm noção de que o corpo tá falando. Inclusive, tem livros, eu não trouxe aqui, mas a linguagem do corpo, o corpo fala. Uhum. Ele te mostra, quando tu não tem essa noção de que por que será que eu comecei com uma dor, tá? Vou dar um exemplo. Essa semana eu atendi uma moça e ela
Na semana retrasada, ela me disse, eu ando com uma dor no meu braço, e aí aquilo se intensificou. Daí ela foi no médico na semana passada, ela fez um exame, e é uma dor no cotovelo. E aí ela disse assim, que aquela dor tá ficando cada vez pior, e que o médico disse, olha, tá acontecendo uma questão ali no nervo próximo ao cotovelo. Daí ela já estava atribuindo que, quem sabe, a forma como ela trabalha, né, no computador. E ele disse, olha, uma das formas de tratamento é a cirurgia. Eu disse, só um pouquinho, vamos parar. Dor no teu cotovelo, dor no braço. Então, ela tá vivendo situações de mudança em todas as áreas da vida. Peguei o livro e aí fui lá, vamos ler o que quer dizer o braço. E começou a descrever tudo. Tu imagina só uma situação de um livro que alguém escreveu através de muito estudo e descreve o que a pessoa está falando, tá passando. Dentro da parte profissional, dentro da questão dela pessoal, tudo. Eu disse, isso aqui faz sentido para ti? Ela, total sentido. Pois é, tu ainda quer fazer cirurgia ou vamos mudar isso? Né? Então, o que acontece? O nosso corpo fala, por exemplo, como tu disse, o fígado, ele está muito interligado com a questão da raiva. Então, quando a gente sente a raiva, tem o sentimento da raiva, a gente libera, né, uma energia que afeta o fígado diretamente. Então, existem os anticorpos que estão ali quando eles detectam uma energia intrusa e diferente, e os anticorpos, eles veem, isso tá afetando o fígado. Eles começam a bombardear o fígado de alguma forma, de uma forma sutil, e isso começa a acontecer. Então, o que acontece? Nós precisamos ter essa consciência para que os nossos sentimentos não trabalhem contra nós, dentro de determinada órgão ali. A mágoa, né? Então, a mágoa, ela vai afetar muito o nosso aparelho reprodutor. Também vai, como é um sentimento, né, que fala muito, a gente chora muito pela mágoa, né? Então, é muito sentimento, também tem a ver com o nosso coração, o chakra cardíaco. Então, isso que você falou de chakra, agora me veio a questão do reiki, né? Que é a coisa da imposição das mãos, que passa esse calor, né? É tão interessante que a mão fica quente, né? E ali realmente é uma energia. Olha, até me deu uma epifania aqui. Você falou de vibração, aí eu falei da célula que tem uma vibração, né? Não é à toa que a gente fala, vibrações positivas, né? É a vibração mesmo das nossas células. Aquilo é um átomo com elétrons circulando, e esse elétron nada mais é do que uma energia, e essa energia vibra, e ela tem uma vibração boa, uma vibração ruim, aí a minha cor influencia o meu pensamento, influencia o meu comportamento, o ambiente que eu tô, tudo. E aí, até vou falar agora um pouquinho da empresa que patrocina o programa, que é a Aqualive, que tem uma teoria, né, e aí é conectado com o Masaru Emoto, não sei se você já ouviu falar do Masaru Emoto, mas ele provou, através de fotos, que a água recebe influência, seja uma música boa ou uma música ruim. Aí a estrutura molecular dessa água, a conexão lá dos átomos, cria uma molécula bonita ou feia. É que não dá para falar muito aqui, mas eu vou dar só um exemplo, né, tinha um grupo de monges caminhando do lado de um rio, e aí uma equipe coletou essa água. E aí, quando coletou essa água, por esses monges estarem cantando um louvor, a molécula ficou bonita. E daí eles fizeram um teste, colocaram uma música de um rock bem pesadão e fizeram a mesma coisa, fotografaram essa água congelada e essa estrutura molecular estava feia. E aí ele fez com dizer eu te amo pra água ou dizer eu te odeio pra água. Você concorda que a água, que nós somos 70% água, né? Sim. Que a água que tem em nós vibra negativamente, positivamente? Concordo plenamente, sim. Por isso que é importante essa coisa porque tudo é energia. Tudo é energia. Tudo é energia. Não é só porque o nosso corpo é 70% água. É porque tudo é energia. Se tu, por exemplo, pegar uma plantinha e todos os dias tu ficar dizendo palavras de baixo escalão, coisas ruins,
ela é um organismo vivo, que tem uma vibração energética, que está ali recebendo a energia das tuas palavras. E aí ela está absorvendo, ela vai murchando. Agora, quando tu pega e tu começa a dizer, tu é linda, tu é maravilhosa, tu é isso, tu é aquilo, quando tu vê que aquela plantinha, ela tá linda. Então, tudo é energia. Esse ambiente que nós estamos agora, existe uma energia, não só a nossa energia, mas aqui tem uma vibração nessa mesa, a energia da construção, a energia do solo, tudo. E que ressona dentro daquilo que está em cima desse solo, dentro desses edifícios, das casas, enfim. Então, isso é outra coisa. Como tu disse, né? Tu vai para um ambiente onde tem uma pessoa ou pessoas bastante negativas. Ali existe, naquele ambiente, naquelas paredes, no chão, teto e objetos, impregnado uma energia que é negativa muitas vezes. Então, quais são os 5 lugares mais difíceis energeticamente? Cemitério. Hospital? Não. Presídio. Cemitério, presídio, hospital, shopping e hotel e motel. Acredito demais. Eu sinto a energia. No shopping eu volto para casa pesada. Exatamente. Então, às vezes a gente tem que ir no shopping, né? Sim. Então, aí tu põe aquela energia que eu te falei, sabe? Vai fazer o que tu tem que fazer, mas não fica muito tempo por ali. Porque a gente tem que estar no mundo. Não tem como a gente se esconder, né? Por exemplo, quando tu vai sair à noite numa festa, ali tem de tudo também. Às vezes, para a gente poder ficar num ambiente assim, às vezes a gente tem que baixar um pouquinho nosso padrão. Tipo, eu vou numa festa que é aniversário de uma amiga que é numa danceteria. Ali não tá só os amigos da amiga. Ali tem um monte de coisa impregnado e as pessoas. E às vezes tu sente aquela energia que não combina contigo. Mas eu não vou deixar de ir no aniversário da amiga. Vou lá, faço a social e tal, e vou embora. Porque a gente não pode ficar sem conviver com o mundo. E aí você falou desse ambiente, né? Da danceteria, da boate, enfim. As músicas que tocam ali também são músicas que vibram baixo. Sim. Que às vezes é uma música com uma letra, com palavras que não são de prósperas, escalão, né? Exato. E isso influencia, eu já escutei que Total. o filme que eu assisto, a música que eu assisto, o papo com quem eu converso com as pessoas, até o próprio palavrão, né? Se eu falo muito palavrão, eu tô vibrando. Naquilo. Né? Uhum. E afeta tudo, porque se tudo é energia, se tudo está dentro de um contexto espiritual, a gente está se conectando o tempo todo energeticamente e fazendo trocas fluídicas com tudo. Pois é. Na nutrição funcional, né, teve até uma palestra que eu assisti em setembro do ano passado, e a professora estava falando sobre a energia dos alimentos. E ela dizendo assim, prefira comprar do produtor da feirinha orgânica do teu bairro do que comprar no supermercado, porque quanto mais longe da árvore, menos energia que aquele alimento tem. Então, às vezes, você poder colher seria perfeito, né? Se eu pudesse pegar na árvore, que aí toda a energia vital daquela árvore continua naquele fruto. Só que quando passa por todo o processo industrial, passa pela mão das pessoas, o carregador, o que colheu, né? Até chegar no supermercado, acabou a energia vital daquele alimento. Uhum. É um alimento morto. E aí eu não recebo essa energia da terra. Olha que interessante, né? Então, na nutrição funcional, a gente incentiva o paciente a comprar perto de casa. Porque aí o alimento está o mais próximo que a gente consegue da mãe dela, que é a árvore, né? E que é também aquela agricultura familiar que tu sabe que as pessoas estão cuidando direitinho, sem aquele agrotóxico e tudo mais. Olha só que incrível. O assunto aqui, né? Acho que para todas as áreas tem essa questão da energia, tudo conectado. Tudo conectado. Tudo conectado, o alimento, tudo. Que sensacional. Annelise, estamos começando a chegar no fim do nosso podcast, nosso bate-papo. Foi muito bom, acho que foi riquíssimo, né? É um tema diferente, porque a saúde espiritual, a gente sabe que existe, a gente sabe que é importante, mas a gente negligencia. A gente pensa só no alimento, na atividade física e deu, né? E às vezes no mental. Mas o espiritual também é super importante. Muito.
E eu queria que você deixasse aqui uma obra, um livro ou um documentário que você quer que o pessoal continue esse estudo em casa ou no trabalho. Eu vi que você trouxe livros aqui. Eu trouxe essa série que tu falou, né? Ela é muito, muito legal, porque para as pessoas começarem a se dar conta de que aquilo que acontece com elas tem muito a ver com os seus ancestrais, com as coisas que precisam ser trabalhadas, né? Dentro da família, em especial, às vezes, uma ou outra pessoa dentro daquela família que traz esse legado. Então, é extremamente importante. Eu achei muito boa essa série. Tem alguns livros, né, esse aqui, Inteligência Espiritual, ele fala, né, da neurociência, ele explica essa questão da energia, ela explica a espiritualidade também, ele é muito bom, se chama Desvendando o Poder da Inteligência Espiritual, tá? Sim, vai aparecer na descrição do vídeo. E Mãos de Luz é um livro já mais antigo. Ele é muito bom, tá? Passes e Curas Espirituais, de Venefledo de Toledo, explica bem essa coisa do ponto de equilíbrio, da lei do equilíbrio, dessas duas correntes de forças. Então, é muito, muito legal também trazer para o nosso cotidiano isso. E, claro, eu trouxe, né? Eu tenho participação em 3 antologias. Esse aqui, Gestão Pessoal para Excelência Profissional, ele fala da questão de energia dentro das empresas. Esse foi o motivo pelo qual fui buscar esse trabalho da gestão pessoal. E me trouxe, né, essa oportunidade de trabalhar a parte energética dentro das empresas. Até hoje, isso aqui foi uma participação que eu tive lá em 2014, 2015. E após isso, eu tive um outro Gestão Pessoal para Produtividade, que fala dessa questão do quanto é importante a gente estar bem, tá? Para poder produzir, e o bem é energeticamente bem, né? E sonhar, planejar e realizar. Se tu não sonhar, se tu não planejar, tu não vai realizar. Exato. Então, fala tudo desse equilíbrio do ser humano, né? Hoje a gente tem muitos livros legais, então eu acho que a partir do momento que a pessoa se interessa pelo assunto, busca alguma coisa, porque tem algumas pessoas que vão começar por um determinado livro e outras vão começar por outro. Então, o que eu estou indicando é coisas que para mim foram importantes, mas que não necessariamente é para todo mundo, né? Sempre acho que o importante é tu buscar esse viés, esse assunto que te interessa. E aí, após isso, vai indo aos poucos. Às vezes tem coisa que quando tu lê a primeira página de um livro, aquilo ali não faz sentido, mas tu lê 5 anos depois, aquilo faz total sentido. É o momento da pessoa, né? É o momento da pessoa. A gente tem que estar no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo, aí parece que, ai meu Deus, agora que fez sentido, agora que eu entendi, agora né? que entendeu. Annelise, muito obrigada por ter aceitado o convite, por ter vindo para o Pausa Saudável. Aqui a gente tem uma missão, né? E eu acho que a tua missão nesse planeta ficou muito clara e nítida aqui. Parabéns por essa transição de carreira, que eu acho que é importante a gente encontrar nosso propósito, né? Sim. E você encontrou o seu. Hoje eu tô no meu propósito, sim. Eu que agradeço, né, o convite de vir falar sobre esse assunto que eu amo, que eu gosto muito. Se quem quiser me seguir lá no Instagram, Terapeuta Annelise Lopes. Então, eu estou ali trazendo algumas questões, algumas novidades. E estamos aqui. Quando quiser, eu estou disponível também para falar de outras coisas dentro desse assunto. Vamos combinar. Então é isso, gente. Porque o pessoal que está em casa, no trabalho, no trânsito, mais uma vez, obrigada por ter ficado até o final. Semana que vem a gente está aqui de novo. Um grande beijo.